quando eu era uma pequena gafanhoto começando a ler quadrinhos, especialmente quadrinhos de super-herói, eu não ia muito com a cara do super-herói, porque eu achava que ele era um mocinho muito bonzinho, ingênuo, inocente, sem personalidade. Mas isso tudo era a culpa da porra do Zack Snyder, que fez aquele filme de merda lá. E Injustice também, que teve a parcela de culpa por eu achar que o super-homem é legal, o personagem do mal, não o original. Mas aí eu li os quadrinhos, eu aprendi que esse personagem não é só uma pessoa, um mocinho, que ele tem mais profundidade. E eu acabei gostando muito dele. E achei muito melhor que a versão do Injustice, porque ela só era Ed diferente e teoricamente muito descolada, mas hoje em dia eu não acho tanto assim. E, consequência disso, eu queria ver uma versão parecida com dos quadrinhos no cinema que não fosse aquela bosta, né? Sem cor, sem graça e meio gays na sua forma mais pura. Aí, graças a Deus, em 2025, James Gunn nos abençoou com o filme do Super-Homem, mostrando ele sendo uma pessoa boa. E também mostrou quão revolucionário é você ser uma pessoa boa nos dias de hoje. Eu já estava hypada pra esse filme desde o momento que saiu o primeiro teaser, só por ele trazer de volta esse Superman mais humano e mais fiel aos quadrinhos e também não ter medo de ser um filme de quadrinhos. E não é apenas um filme sobre um personagem, é um filme que dialoga com a nossa realidade de alguma forma. Só aviso antes que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não quiser pode sair, mas se você não se importar com esse tipo de coisa, só vai. Primeiramente, que filme foda. Eu saí do cinema, eu era uma nova pessoa. Esse filme eu acho que eu me elevei espiritualmente por causa dele. Mas vou falar em partes o que eu achei de muito bom e as coisinhas pequenas que eu achei ruim. Esse filme é excelente, mas tem uns pequenos defeitos. Primeiro, a estrela do filme, o Super-Homem. Eu adorei esse Super-Homem, ele é maravilhoso, ele é bondoso, pode ser um imigrante alienígena, mas ele é humano ao mesmo tempo. E também eu gostei muito dos visuais dele. Eles pegaram finalmente um ator bonito, que, vou ser sincera, eu não acho o Henry Cavill bonito. Ele é muito male gaze pra mim. Apenas uma mulher. E também eles conseguiram fazer um Clark que é diferente do Super-Homem. Se você me mostrasse os dois, eu não diria que era a mesma pessoa, se eu não soubesse que era a mesma pessoa. E eu achei isso maravilhoso. E também a família do Clark, a família adotiva dele na Terra, eu achei eles maravilhosos. A cena que ele vai lá pro Kansas, dá um quentinho no coração, assim, eu fiquei emocionada com essa cena. E também nós temos a diva, a loba, a maior estrela desse filme, junto com Clark, Lois Lane, que ela é muito diva, muito maravilhosa, um casal. Ela e o Clark têm muita química, uma coisa linda, maravilhosa, e ela também é uma excelente jornalista. Se eu tivesse visto esse filme no ensino médio, eu provavelmente teria escolhido fazer jornalismo por causa dessa diva. Ela realmente é o Super-Homem, seus poderes e jornalista, uma grande diva. Minha única crítica a ela na verdade é o casal, né? Que eles poderiam ter transado gostoso na tela. Eu fecharia absoluto cinema se tivesse feito isso, mas infelizmente não teve. E aí tem o Jimmy também, que não é tão relevante quanto os dois principais, assim, eu acho. Mas eu também não gostei que eles fizeram ele um personagem muito mulherengo, sabe, tal. Aí tem a mina lá, que é namorada da Lex Luthor e tal. E aí ela quer ficar com ele, mas não quer ficar com ela tal, porque ela é bonita, mas ela é chata. Aí no final do filme ele fica triste que ele vai ter que passar o final de semana inteiro com ela. Aí eu pensei, ué, mas o que? Vocês vão ficar chato passar a semana? Você acha que vocês vão fazer o quê o final de semana inteiro? Debater? Falar? Conversar? Claro que não. E aí eu acho que o James Gunn não deveria fazer ele hétero no próximo filme. Porque eu acho que isso, na minha cabeça, faz mais sentido ele não gostar de mulher e estar apenas performando. Tanto é que o Jim Olsen nos quadrinhos ele usa calcinha, então acho que seria mais fiel. E também nós temos a maravilhosa Gangue da Justiça. Eu não sei o que eu sinto sobre esse nome. Eu sou meio neutro em relação a esse homem. Mas ela está incrível. Eu vou ter o Senhor Incrível, que é um personagem muito foda, muito estiloso. Tem simplesmente a melhor cena de luta nesse filme, que lembra muito Guardiões da Galáxia. Tanto no jogo de câmera, quanto pelo fato de ter uma musiquinha fofinha, ele lá
descendo a porrada no pessoal. E também tem a Gavião, que é muito diva, maravilhosa, matou um ditador sem dó. Essa é minha diva, adorei. E também a atriz que faz ela é muito boa. E tem o Guy, que eu, no começo eu achei ele muito parecido com o Jim Carrey, e o cabelo dele é meio engraçado, mas tá maravilhoso. Tem muita gente que ficou preocupada que se o ator ia conseguir realmente fazer o Guy. Foi o melhor Guy que a gente já teve. E também no final deu o cara lá de pedra, que ele entra na gangue da justiça e tal. Eu não sei, eu sou meio neutro em relação a ele, até porque ele foi julgado lá no meio do filme, né? Mas assim, a parte que ele queria salvar o filho dele, eu me emocionei, porque ele era apenas um pai, ele só queria cuidar do filho dele. Mas, pensa no bebê feio, verde cabeçudo, Jesus amado. Tá, e também tem o Lex Luthor, que o ator fez o Lex Luthor, ele também fez o marido da Ellen Nosferatu. Então já podemos ver que ele já está preparado para fazer filmes muito intensos, psicologicamente. E eu achei que ele foi um bom Lex Luthor, ele conseguiu encarnar o espírito do bilionário egocêntrico que faz coisas gigantes para compensar outra coisa. E aí também um paralelo muito interessante com o Super-Homem, que enquanto o Super-Homem é alienígena, mas ele é extremamente humano, ele é humano e é totalmente, não tem empatia por ninguém. Nossa, eu olhei pra ele e pensei, caralho, realmente é um bilionário. Eu nunca achei que eu viria uma representação tão realista de um bilionário num filme. Mas acho que a coisa menos realista que teve nesse aí é que o Lex Luthor no final foi preso. Isso nunca aconteceria na vida real. E também a gente tem o Krypto, que não perdoa bilionário, ao contrário do Super-Homem. Eu olhei pra esse cachorro e falei, nossa, realmente parece que é um cachorro de verdade, um cachorro com superpoderes. Eu só achei estranho que não colocaram ele trepando na perna de alguém, porque isso todo cachorro faz. Mas também eu preferi assim, porque acho que se tentasse trepar na perna de um humano normal, não ia quebrar a perna da pessoa, coitada. Mas assim, eu adorei esse cachorro e acho que cachorros branco fiapo de manas deveriam se tornar cachorros tipo Krypto, que nem os gatos pretos sem raça definida se tornaram gatos tipo Flow. E ele é a coisa mais engraçada nesse filme. Todas as cenas que ele aparece dou risada. E também tem a Supergirl, que ela aparece assim um pouquinho no final do filme. E eu achei ela diva. E também isso vai ser usado mais pra frente, porque ela vai ter um filme dela. E a gente já sabe isso. E também apareceu o Pacificador. Fiquei, caralho, Pacificador, quando ele apareceu. Aí eu acho que ele vai estar em todo filme do DCU. Ele consegue aparecer em todos os filmes do DCU. Até agora ele apareceu em todos. E uma coisa interessante que eu acho nesse filme é que esse filme não é uma história de origem. Ele é como você pegasse um quadrinho aleatório do Super-Homem e começasse a ler. E tem uma aventura lá que é meio aleatória, mas muito divertida. E o filme também é um pouco exagerado, é absurdo, mas de um jeito bom. Parece que eu tô vendo um quadrinho. O filme não tem medo de falar, eu sou um filme de quadrinhos. E eu fiquei muito feliz por ver isso. Nossa, foi muito, muito legal. E também o filme se torna um pouco mais único, porque os filmes tentam ter de herói pra ter uma pegada mais realista. E quando ele perde a graça, enquanto o filme que tenta ser um filme de quadrinhos consegue ser muito mais divertido. E ainda nesse tópico, a direção de arte é maravilhosa. Os visuais são... dão 10-0 nos visuais de Homem de Aço. Que também tem uma coloração até que ok. Eu só achei que foi bom eles terem trocado aquele filtro azul que tinha antes por um filtro dourado. Acho que dá mais esperança. O filtro azul dá um pouquinho mais de melancolia. E também esse filme tem boas cenas de luta. Eu acho que a melhor que teve foi a do Senhor de Incrível. A Super-Homem eles conseguiram fazer bem, porque não é só um bonequinho voando, tacando raiozinho. Realmente um negócio interessante de ver. Você consegue ver. Também ele usa o James Gunn usa muito lente, olho de peixe assim, que dá você ver mais coisa. O problema é que dá uma distorção engraçada às vezes. Mas assim, depois de ter babado o ovo desse filme, então tem vários problemas. Tem muita ponta solta nesse filme. Tem muita coisa que só tá ali, não tem muito desenvolvimento. E eu acho que isso vai ser usado no futuro pra fazer novos filmes. Que assim, já vai ter o filme Lanterna. Às vezes a gente já tem o Guy lá. Depois fazer um filme da Liga da Justiça. Vai ter o filme da Supergirl. E eu vi também que estavam pensando em fazer uma série do Planeta Diário com o Jimmy como protagonista. Então esse filme, acho que ele é mais um marco zero pro DCU poder se expandir. E também tem gente que falou que isso é bom, porque dá um ar que tem esse universo, ele é vivo. Ele só tá pegando um contexto específico, aí depois ele pode explorar mais. Eu acho que isso pode ser interessante trabalhar no futuro e o pessoal fazer muito dinheiro. E também algumas teorias que eu tenho pro DCU é que o Ultraman, que na verdade o Superman, vai virar o Bizarro depois.
E o Superboy vai aparecer em algum momento, porque o Lex já clonou o Super-Homem. Então ele pode tentar clonar de novo, só que colocar o DNA dele, porque ele se acha muito inteligente, pra poder ver se melhora um pouco, né? Eu também acho que a engenheira vai ter um arco de redenção em algum momento do futuro. Eu não tenho certeza porque eu não li os quadrinhos dela, mas eu acho que ela vai ter uma redenção. Isso aqui é um negócio mais pessoal. Acho que a Disney foi meio burra de ter entregado o melhor diretor delas pra concorrência, né? Guardiões da Galáxia é uma excelente trilogia de filmes. E eles não deveriam ter abrido mão do seu melhor diretor. Sinceramente, pra um cargo tão alto desse que ele tem a liberdade criativa pra fazer o que ele quiser. Que ele é meio que o chefão da DC. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do conflito geopolítico que teve, que eu achei que não foi explorado bem o suficiente quanto poderia ser, mas eu tenho que falar dele aqui porque ele tem acho que ele tem alguma inspiração na realidade. Então, tem os dois países, Borávia e Jahanpur. E Borávia, ela é financiada pelo Lex Luthor, que ele vende armas pra eles a um preço muito barato. Aí eles fizeram um acordo que a Borávia ia invadir Jahanpur em troca de dar metade pras terras pro Lex Luthor fazer meio que o reino dele, né? E o problema é que o pessoal de Jahanpur é muito pobre, sabe? Os caras chegam lá na guerra e eles estão com um pouco pai, tem criança também. Eu fiquei, caralho. E muita gente falou que esse conflito poderia ser inspirado no conflito entre Israel e Palestina. E eu acredito que seja, porque um filme geralmente demora 3, 4 anos pra poder fazer. E aparentemente as filmagens Super-Homem começaram depois que o conflito começou e o roteiro também estava pronto já quando o conflito já estava acontecendo. Então acredito que pode ter ouvido uma inspiração. E também um pouquinho da guerra da Ucrânia, mas não acho que não tanto. E uma coisa assim que me faz acreditar, porque a bandeira da Borávia é uma estrela azul. E eu acredito que isso possa ter uma inspiração. Eu não esperava que esse filme desse tamanho, um filme blockbuster internacional, falaria de um conflito e seria pró lá dos oprimidos. E aí eu achei isso muito, muito foda, sabe? Porque a arte, ela pode ensinar algumas coisas assim, como fazer paralelas com a realidade. E acho que é muito interessante que as pessoas, elas veem isso e vejam que talvez um país que é com um colonizador financiado por uma nação superpotente, seja um país horrível. E eu espero também no próximo filme a Borávia em julgamento internacional. Isso também trouxe uma coisa muito interessante sobre o Super-Homem, é que ele não representa país nenhum. Ele é o representante da humanidade, mesmo ele sendo um imigrante alienígena. E também aquele negócio lá dos bots fazendo a caveira Superman na internet, acho que também foi um negócio bastante realista, especialmente considerando que ele não vai muito com a cara das atrocidades que os governos aliados dos Estados Unidos fazem. E outra coisa que eu acho é que o Lex Luthor deve ter alterado a última parte da mensagem. Porque, assim, se ela fosse verdade, a prima do Superman, teria já dominado a Terra, não ele. E ela não fez isso. Então, eu acredito que o Lex Luthor tenha adulterado a última parte. Isso seria um plot twist muito interessante. Mas mesmo que isso não aconteça, eu acho muito, muito legal o Clark ele só ter adotado a primeira parte da mensagem como forma de guiar a vida dele heróica, sabe? Que ele é uma pessoa, assim, muito boa, sabe? Tem a cena que ele salvou o esquilinho, eu fiquei, ai meu Deus, que bonitinho, ele salvou o esquilinho. Eu achei muito fofo. E aí, por fim, esse filme mostrou que ser gentil é muito punk. É que eu não sei se vocês perceberam, mas que a gente tá vendo um tempo que as pessoas elas estão um pouco mais cruéis. Elas vêm ficando mais cruéis de tempos pra cá, especialmente depois da pandemia. E também as ideologias de ódio têm acendido muito e parece que estamos cada vez perdendo contato com a nossa humanidade. E as coisas que a gente fazia antes porque nós éramos humanos acabaram se tornando um problema para máquinas fazer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro, provavelmente. Me aguardem. E meio que ser uma pessoa boa se tornar algo revolucionário nesse mundo cheio de ódio. E eu espero muito que esse filme sirva de inspiração para as pessoas se tornarem melhores e gentis. O Super-Homem, ele sempre foi um modelo para as pessoas seguirem. Ele foi inspirado no conceito do Nietzsche, de inspiração da passividade e cinismo da sociedade. Ele também se opõe à opressão, sabe? O título dele original, nos quadrinhos de 1930, não era o Homem de Aço, era o campeão dos oprimidos. Então, era inspirar as pessoas a serem mais ativas e altruístas, de contramão à tendência atual, é algo muito lindo e é punk pra caralho.
Então é isso, obrigado, pau no cu de Israel, Palestina livre, sejam pessoas boas e um beijo da Anitta. Mua.